Aí, meus amigos e minhas amigas, algumas notícias no dia de hoje. Em vídeo eu trago a informação de qual o pensamento do atual ministro da Justiça e da Segurança, o Ricardo Lewandowski, sobre o que levou ao assassinato daquele delegado de polícia lá na Praia Grande, em São Paulo. Típico desse governo que sempre a culpa é do anterior. Mas logo chegaremos lá. Primeiramente, sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo um boletim médico, ele está com uma alteração na função renal e anemia. Mas uma pesquisa da revista Quest, ela diz que a desaprovação do governo Lula se mantém em 51% e a aprovação permanece em 46%. Também diz que para 64% dos brasileiros diz que o governo Lula acerta ao defender a soberania do Brasil frente aos Estados Unidos. Essa pesquisa é uma piada. Já a Câmara aprovou uma emenda que protege deputados e senadores de processos criminais, para que eles não fiquem atrelados a ameaças permanentes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal prendeu o diretor da Agência Nacional de Mineração em operação contra a corrupção no setor. A inflação para o consumidor aumenta. Aonde? Em Porto Alegre, aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. E falando do Rio Grande do Sul, com muita pompa, o governador Eduardo Leite diz que entregou o orçamento de 2026 do estado. E sabe qual a pauta principal? 100% em emendas parlamentares e zero reajuste ao funcionalismo público, mais uma vez. Eu espero que com esta quantidade imensa, aproximadamente 228 mil funcionários públicos e ainda seus familiares, que eles deem uma resposta àquela aspiração de Eduardo Leite ou se candidatar à presidência da República em 2026 ou ao Senado. A resposta deve ser dada. Eu sei qual eu darei, porque também sou funcionário público do Rio Grande do Sul. Segundo a imprensa, a bancada gaúcha se dividiu ao aprovar com maioria a PEC da blindagem. Já a oposição anunciou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara dos Deputados, em tentativa de driblar, e vai driblar, porque o regulamento diz isso, a perda de mandato por causa das faltas, pois ele está lá nos Estados Unidos. A Justiça absolveu o Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, de violência doméstica e devolve a sua arma. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar 1 milhão por causa de declarações racistas feitas durante uma live lá em 2021. O presidente Lula, o atual, ao dizer que a visão do Brasil não seria boa em mostrar uma imagem de um brasileiro negro e desdentado, a justiça ainda não tomou qualquer providência. Novos tempos, novas decisões. O presidente Donald Trump diz que os Estados Unidos e a China fecharam um acordo sobre o TikTok. São acordos entre potências que o Brasil não se envolve graças à arrogância do atual presidente. Sobre o mundo, a desnutrição infantil em Gaza atinge um novo recorde em agosto. E, inclusive, nesse dia 16 de setembro, Israel declarou que teve um imenso bombardeio num provável reduto
do grupo terrorista Hamas. Para você que é apostador da Mega Sena, aproveite. O prêmio acumulou e vai a 33 milhões. Já o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, nega o pedido do tenente-coronel Mauro Cid para tirar a tornozeleira. Sob a possibilidade de alguns vistos serem negados naquela reunião da ONU que haverá nos Estados Unidos, o presidente Lula, segundo dizem autoridades americanas, corre o risco de receber uma resposta sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta reunião. Ironia do ministro Alexandre Padilha quanto à possibilidade dele ter o visto negado. Ele diz que quem prefere ir aos Estados Unidos são os traidores da pátria. Mas o engraçado é que a sua filha e a sua esposa adoram os Estados Unidos em gastar o nosso dinheiro na terra do tio Sam. Mas eles têm, a esquerda começa a atacar o ministro Luiz Fux nas redes sociais e dizendo que ele é um militante. É estranho, ele é o único juiz do Supremo Tribunal Federal e é atacado pela esquerda só porque não votou de acordo com a sua intenção. Deputados pedem a revogação do visto do Wagner Moura, aquele grande artista brasileiro que reside há mais de 10 anos nos Estados Unidos e diz que os americanos ou os Estados Unidos têm inveja do Brasil e elogia o Supremo Tribunal Federal. Já o Metrópole, ele diz que Ciro Gomes, olhem a piada, ocupa o espaço de Bolsonaro nas redes sociais por ser candidato e pode ser o candidato da direita. Eles querem rachar a direita para que a esquerda cresça. O jornal Metrópole tenta influenciar essas pessoas. Mas vamos a esta reportagem do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança, e qual o seu pensamento. Ele não quer admitir que a incompetência da segurança pública nacional e que o crime organizado tem esse armamento vindo do exterior, contrabando, e por falta de competência das autoridades brasileiras e não dos CACs. Não sabe ele que a seleção é muito rigorosa para que essas pessoas, primeiro, tenham bons antecedentes, sejam um cidadão do bem e depois seja um exímio atirador. Mas, segundo ele, a culpa são dos CACs. E, como sempre, da gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nada é culpa da atual gestão. Vejam aí o que ele pensa. Saudações. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez uma declaração contundente sobre a segurança pública no país, atribuindo o recente e brutal assassinato do ex-delegado-geral paulista Rui Ferraz Fontes, ocorrido na última segunda-feira em Praia Grande, São Paulo, à proliferação de armas, especialmente as de uso restrito. Segundo o ministro, políticas implementadas no passado recente foram responsáveis por uma disseminação sem controle dessas armas, particularmente no segmento dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os conhecidos CACs. Lewandowski enfatizou que, embora muitas dessas armas estejam em posse de cidadãos honestos, de boa fé, que são atiradores, caçadores ou colecionadores, na maior parte das vezes, essas armas caem nas mãos do crime organizado. Ele ressaltou que o atual governo está empenhado em tentar controlar essa situação, focando principalmente nos CACs. A preocupação do ministro com a violência no país foi reiterada durante uma audiência da Comissão Especial que analisa a PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados.
Ele descreveu o assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes como brutal e afirmou que o episódio mostra o nível de violência que, infelizmente, graça aqui no Brasil e também em outros países, indicando que não é uma exclusividade brasileira. Diante da gravidade do ocorrido, o ministro Lewandowski já ofereceu às forças de segurança federais ao governo de São Paulo para colaborar na investigação do assassinato. Em resposta, o governo de São Paulo prontamente criou uma força-tarefa dedicada a identificar e prender os responsáveis pelo crime. Este é um cenário que segue em desenvolvimento e destaca um debate crucial sobre as políticas de controle de armas e seus impactos na segurança pública do Brasil. E essas foram algumas notícias dos dias de hoje, em que se continua comemorando a Semana Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Mas eu espero que, ao assistirem ao nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E a sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.